Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo, muito importante inclusive. E aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Desde já eu peço para você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe essa informação, porque nós vamos tratar de mais uma profecia, né? de mais um texto que as escrituras mencionam, tá? E é muito importante. Depois eu vou trazer para vocês alguns textos bíblicos que falam, sim, tá? Não existe uma menção na Bíblia tão clara e direta sobre o Brasil, sobre terras que são longínquas, né? Mas a Bíblia se refere a terras longínquas, terras que estão no extremo, né? Ocidente ou Oriente. Não porque Deus não se importa. Hoje o povo de Deus está em toda a terra. Porém, o Eterno, ele dá profecias, ele dá palavras a respeito de todas as nações da terra que estarão sob este tempo, não é? O próprio livro de Lucas, no capítulo 21, do verso 34 em diante, Apocalipse 3, de 7 a 10, não é? Fala que este tempo virá sobre toda a terra, sobre todos os moradores, onde quer que estejam, este tempo do fim virá sobre todos, né? Ninguém escapará, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai tratar disso também, não é? Mas existe uma história, né? Nesse período que nós estamos vendo aí que está acontecendo no mundo, lembrando que nós passamos aí, uma era acabou, né? O falecimento da rainha Elizabeth II, que ficou no trono 70 anos, o equivalente, né, é a idade de um rei. E a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala do tempo de um rei. Vou mostrar para vocês. Primeiro, eu queria falar para vocês a história destes povos aqui, ó, que é Tiro e Sidom. Primeiro, a Sidom, né? Porque foi ela que... Sidom foi a primeira. Sidom, né, ou Sidom, é a terceira maior cidade do Líbano, situa-se em Sidon, distrito na costa do Mar Mediterrâneo, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Tiro e a 48 quilômetros da capital do país, Beirute. Teve um amigo nosso que até colocou aí nos comentários, né? Parece que, se você for às escrituras, parece que realmente a história se baseia só ali focado no Oriente. É como se não existisse outras terras. Existe. Porém, né, você tem que levar em consideração que Deus, quando ele veio, né, ele se mostra a Abraão, ele chamou um homem do Oriente e ele trouxe a salvação e estabeleceu uma nação sua no Oriente. Então o foco de Deus, a princípio, se baseia no Oriente Médio, em Israel e nas nações que tinham relações diretas com seu povo, que não é o caso dessas terras tão distantes que nós estamos vivendo hoje, tá bom? Então você tem que levar isso em conta. E o comércio, tá? Onde estava a maior parte da população mundial? No Oriente, né? No Oriente Médio, na Ásia. Então ali é onde mais tinham pessoas e é onde o comércio e as cidades eram mais desenvolvidas, né? O comércio era absurdo. E quem era um dos controladores, né, que a Bíblia vai falar, um dos maiores controladores do comércio marítimo ali do Mediterrâneo? Porque quem controlava o comércio, o fluxo de mercadorias e bens no Mediterrâneo era o Líbano, eram as cidades de Tiro e Sidom, que era um império, era um reino poderosíssimo, né? De Tiro tinha de lá, inclusive, né, vem um deles, né, o Hiram Abif, de quem dizem ser o pai da maçonaria, que tinha acordos com o reinado de Davi, né, tinha laços de Davi, e foi ele que proporcionou vários dos materiais, a madeira, né, o cedro do Líbano, foi ele que transportou tudo isso para a construção do Templo de Jerusalém e materiais para a construção dos palácios de Davi e do rei Salomão. Então era um laço comercial muito profundo e de amizade. Havia amizade entre a casa de Tiro e Sidom e a casa, né, real de Davi. Vamos lá. E mais, tá? E mais. O que mais tinha, né? Salomão teve depois um caso, né? Se casou com uma mulher fenícia de Sidom. Então houve um laço diplomático e um laço de casamento, um laço sanguíneo também. Vamos lá.
Sidom é a terceira maior cidade do Líbano, já falei, agora a história, né? Foi uma das mais importantes cidades fenícias e teria sido possivelmente a mais antiga. Foi fundado um grande império comercial mediterrâneo. Homero elogiou seus habitantes pela especialização na fabricação de vidro e tecidos de cor púrpura, tá? Púrpura é a cor dos reis, tá? Essa cor era a cor real. Só a nobreza usava a cor púrpura. Isso não era visto entre o povo. Então, é um império comercial, foi criado um império e eles tinham realmente o domínio, um poder muito grande, porque o comércio estava na mão deles. E eu vou mostrar para vocês, né? Por que era tão importante o comércio? Por que eles eram tão fortes? Sidom teve conquistadores, aqui fala, né? Ó, filisteus, assírios, babilônios, egípcios, gregos e finalmente os romanos antes da era cristã. Herodes o Grande visitou Sidom. Segundo a tradição cristã, Jesus Cristo, como Paulo de Tarso, a visitaram também. A 4 de dezembro de 1110, Sidom foi saqueada na primeira cruzada. Durante as cruzadas fez arte do senhorio de Sidom e foi saqueada várias vezes, até que foi finalmente destruída pelos sarracenos em 1249. Em 1260 foi destruída de novo pelos mongóis, né? E a Bíblia vai falar, olha só, a Bíblia descreve Sidom, ou Sidon em hebraico, recebeu o seu nome do herdeiro de Canaã, eles são herdeiros de Canaã, neto de Noé, foi a primeira casa dos fenícios na costa de Canaã e através das suas extensas relações comerciais tornou-se uma grande cidade. Você vê isso em Josué 11:8, Josué 19:28. Foi a cidade mãe de Tiro. Tiro foi criada depois. Primeiro veio Sidom. Permaneceu dentro dos domínios da tribo de Assur, que é a Síria, a origem dos assírios, mas nunca foi subjugada, como descrito em Juízes capítulo 1, verso 31. Os sidônios oprimiram Israel em Juízes 10:12, podemos ver isso. Depois do tempo de Davi, a sua glória começou a desvanecer-se e Tiro, a sua filha virgem, como está descrito em Isaías 23:12, tomou seu lugar de pré-eminência. E aqui eu quero parar nesse trecho, tá? Eu quero parar nesse trecho porque é muito importante, olha só. Foi no império, até o reino de Davi, que esse império, né, Sidom, ele cria Tiro, mas o poder de Sidom é diminuído, ele cai e a cidade que eles criam para ser um centro comercial, que é Tiro, sobe. Ali nós vemos aparecer uma linhagem de construtores, né, que são da casa de Hiram, e ele faz um laço muito profundo de amizade comercial com a casa de Davi. Vamos lá, Salomão estabeleceu uma aliança matrimonial com os sidônios e, consequentemente, a sua forma de adoração idólatra encontrou lugar na terra de Israel. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 11. Foi formosa pelas suas manufaturas e artes, bem como pelo seu comércio. 1 Reis 5, 6, 1 Crônicas 22:4 e Ezequiel 27:8. É frequentemente referida pelos profetas. Jesus visitou a costa de Tiro e Sidom em Mateus 15, Marcos 7, Lucas 4, e desta região muitos se aproximaram para ouvi-lo pregar, como em Marcos 3 e Lucas capítulo 6. De Sidom, a qual o navio atracou depois de deixar Cesareia, Paulo navegou finalmente até Roma. Sidom hoje, não é? Olha, em 1900 haviam só 10 mil habitantes, em 2000 a população crescera para cerca de 200 mil habitantes. Não tem o poderio que tinha, né? Mas vamos para a próxima aqui. Essa foi a que eu mostrei. Primeiro Sidom. Agora Tiro, a filha virgem da qual a Bíblia vai mencionar em Isaías, né? Vamos lá. Tá aqui a posição, tá? Eles ficam ao norte de Israel, ao sul do Líbano, tá bom? E muito perto ali do norte de Israel, que é onde fica hoje Haifa, né? Vocês vão ver. Tiro, tá? É uma cidade do Líbano, uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo. Nos tempos medievais, por alguns séculos, por apenas uma pequena população. Foi uma das primeiras metrópoles fenícias e o lendário berço da Europa. Então, cravem isso, por favor, isso aqui é importante. Vocês precisam aprender isso. Porque quando você não conhece história, aí a Bíblia vem mencionar algo para nós, a gente pode ficar perdido, tá bom? Então, aprenda isso. Tiro e Sidom é o berço, tá? O povo que surgiu dos fenícios são os europeus, tá? Não é só de uma linhagem, ali tem mais linhagens. Então ele é
o berço da Europa. Seus irmãos Cadmo e Fênix, bem como o fundador de Cartago e Dido. A cidade tem muitos sítios antigos, incluindo o hipódromo de Tiro, e foi adicionada como um todo à lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1984. Aqui ó, né? Tudo que é importante histórico, a ONU vai lá com o braço dela, a Unesco, e a declara Patrimônio Mundial, né? Patrimônio da Humanidade. E aí, tudo, eles colocam os seus cercos lá e só pode entrar e escavar quem é permitido e só pode divulgar o que eles permitem também. Hoje, Tiro é a quarta maior cidade do Líbano, depois de Beirute, Trípoli e Sidom. É a capital do distrito de Tiro, na província do Sul. Né? Olá. Eu queria falar sobre, né, o conceito comercial da cidade, né? Que é o mais importante. Tá, vai falar da herança cultural. Indiscutivelmente, o legado fenício mais duradouro para a população de Tiro foi a marca linguística que as línguas síriaca e acádia deixaram no árabe falado nos dias de hoje. Né? Mas vamos lá. Por que, né, que os tais tinham tanto poderio assim? Por que eles cresceram tanto assim? Você vai ver isso quando é tratado sobre como eles conquistaram os mares, tá? Como eles conquistaram os mares. E a forma, né, de dominar o mar foi o interessante, porque eles criaram, tá? Eles desenvolveram, né, algumas tecnologias, que foi os navios, tá? Os navios que foi criado por Tiro e Sidom foi o que deu a eles, tá? Foi o que deu a eles a capacidade de dominar o comércio marítimo no Mediterrâneo. Então tudo que era vendido e transferido entre o Oriente Médio para a Europa, para a África, para a Ásia, passava por eles. E eles tinham tudo isso sob seu poder, tá? Eles têm uma grande reserva de gás natural. E a etimologia da palavra, né? A palavra Tiro significa rocha, porque após a formação rochosa sobre a qual a cidade foi originada, né, e depois foi construída em cima. Então, tudo isso faz parte da história impressionante dessa cidade, tá bom? Toda a história, toda a influência e etc, etc e tal. Mas vamos lá. Por que eu falei dos navios, né? Porque tem esse outro aqui, ó. Esse navio foi desenvolvido por eles, tá? O Birreme. É um navio fenício e é considerada a maior embarcação da antiguidade. Uma birreme tinha 2 fileiras de remos, a nau com 3 fileiras é chamada de trirreme. Ambas embarcações podiam medir de 35 metros de comprimento. Esse tipo de navio foi copiado por gregos e romanos, que o usaram para dominar a navegação no Mediterrâneo. Tá? Então, eles deixaram uma herança. Tudo que eles criaram, digamos assim, eles desenvolveram uma tecnologia, uma capacidade de domínio marítimo muito poderoso, tanto que eles dominavam os mares. E aí a Grécia e Roma copiam e começam a fazer em larga escala. Né? O termo birreme não é usado em biologia. O adjetivo birrâmio é utilizado em biologia para designar os animais que apresentam birramia, ou seja, apresentam apêndices com 2 eixos, isto é, birramificados. Né? Porque essa palavra, né, ela diz isso. Então ela não é bem tem a ver muito com o barco, com a mecânica, mas sim é um termo biológico. E onde a gente confirma isso foi aqui entre os fenícios, tá? Que é o pai de Tiro e Sidom, a civilização fenícia e dos europeus, né? Ou Canaã, em grego clássico, foi uma civilização da antiguidade cujo epicentro se localizava no norte da antiga Canaã, ao longo das regiões litorâneas dos atuais Líbano, Síria e norte de Israel. Tiro e Sidom. A civilização fenícia foi uma cultura comercial marítima, empreendedora, que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo durante o período que foi de 1500 a 300 a.C. Então note aí, foi 1200 anos de domínio,
comercial. Os fenícios realizavam comércio através da galé, navio movido a velas e remos, e são creditados como os inventores dos birremes. Então tá aí, né? Não se conhece com exatidão a que ponto os fenícios viam a si próprios como uma única etnia. Sua civilização estava organizada em cidades-estado de forma semelhante à Grécia Antiga. Cada uma dessas constituía uma única política independente que frequentemente entrava em conflito e podiam dominar umas às outras, embora também colaborassem através de ligas e alianças. Tá aí. Dito isso, né? Dito isso aí, nós vamos entrar para um outro porém. Né? Quem é, né? Quais foram as nações que herdaram, né, o domínio do mar, né, as nações atlantistas, né, dito hoje? Eu vou contar uma história para você, tá? Vocês lembram que como que o Brasil foi descoberto, né? Foi por Portugal, né? Por Portugal e Espanha. E aí muitos falam, poxa, Portugal veio para cá, tomou todas as riquezas aqui das mãos dos índios. E por que Portugal então hoje não é o que é ou nunca foi assim tão dominante nas nossas eras mais recentes? Porque se eles tomaram tanto do ouro, das riquezas dessas ilhas, por que eles não são o que são, né? Porque este império aqui é o que vai tomar a herança de Tiro e Sidom, tá? Das mãos de Portugal e Espanha. E isso, vou ler para vocês, olha. Tá? Isso aqui, o British Empire, né? Império Britânico, de 1583 a 1997. Vamos lá. O Império Britânico foi o maior império em extensão de terras descontínuas do mundo. Era um império composto por domínios, colônias, protetorados, mandatos e territórios governados ou administrados pelo Reino Unido. Originou-se com as colônias ultramarinas e entrepostos estabelecidos pela Inglaterra no final do século XVI, início do século XVII. Aqui vai falar muita coisa. Olha, durante a Era dos Descobrimentos, nos séculos XV e XVI, Portugal e Espanha foram pioneiros na exploração europeia do globo, no processo de estabelecimento dos grandes impérios ultramarinos. Os interesses pela grande riqueza desses impérios fez com que a Inglaterra, França e Holanda começassem a estabelecer colônias e suas próprias redes de comércio na América e na Ásia. Então você vê, né? Porque quem foi que pegou as tecnologias e herdou a sabedoria no desenvolvimento de navios e armas para, né, desbravar os mares, né, que veio de Tiro e Sidom dos fenícios, foi a Europa, como lá a própria a matéria mostrou que eles são berço dos europeus. E aí, quem sai para descobrir terras novas no mundo? Os europeus, Portugal, Espanha, França e Holanda e o Império Britânico. Porém, né, Portugal e Espanha eram hegemônicos, dominavam tudo. Só que aconteceu uma coisa, né? Não dá para a gente ficar aqui e perder muito tempo com isso, tá? Mas, durante ali os séculos XVI, XVII, né, o Império Britânico fez uma coisa que foi... Quando Portugal e Espanha toma a América do Sul e vence o conflito, expulsando inclusive os holandeses, né, e os britânicos não conseguem tomar essas terras aqui, os britânicos optam então por focar, né, a sua atenção total para a África, para a Ásia e lá para o Pacífico. Inclusive, né, nesse período, a França de Napoleão, né, de 1800 ali, que foi do século XIX, faz frente com a Grã-Bretanha e era o único poder que podia fazer frente a esse império. Então o Império Britânico toma algumas cidades, alguns locais dos Estados Unidos, tem muita dificuldade a princípio, porém, numa jogada, esse posicionar britânico na África, nós temos que levar em consideração o Marrocos, né? Alguns países ali assim, entrepostos, porque foi ali que o Império Britânico, por meio de uma jogada política muito extraordinária, usa do Marrocos, usa de parte da África, e eles fazem um ataque, né? Usam estes grupos, tá? Para dar ataques na Espanha, na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal, desestabilizar o governo deles lá e destruiu as frotas marítimas deles, entendeu? Destruiu, porque quem dominava o mar era Portugal e Espanha,
nesse período. Quando o Império Britânico destrói a frota marítima, o poder marítimo de Portugal e Espanha, quem sai como o império que domina o mar é o Império Britânico. Então nós vemos aí os verdadeiros herdeiros do comércio do mar, né, do poder marítimo. Século XIX, então, vem aí, surge como grande poderio e ameaça para a Grã-Bretanha, a Alemanha. A Alemanha sempre foi um país que nunca quis se submeter à coroa britânica. Nunca. A Alemanha nunca quer se submeter a ele. Sempre foi problema. Na primeira e no segundo conflito mundial. E no fim, eles foram usados e enfraqueceram grandiosamente. E o que restou do Império Britânico, né, teve o primeiro e o segundo império, tem toda a história que eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Vocês vão ler com calma, né? No primeiro conflito mundial, o Império Britânico era o único, assim, praticamente hegemônico. Tinha o Império Otomano. E foi neste período de 1914 em 1917, o Império Britânico então toma o Líbano, tá? Eles conseguem tomar Tiro e Sidom. Eles possuem aquela cidade. Eles também tomam Jerusalém pela primeira vez da mão do Império Otomano. Eles vencem o Império Otomano, acabam com o Império Islâmico na Terra, tomam e constroem inclusive um caminho comercial entre o Egito e o chifre da África. Fazem coisas extraordinárias, conseguem muitas terras. Tá? No segundo conflito, só que eles desprenderam muito dinheiro para a guerra, e acabou que enfraqueceu ainda mais o Império. E aí, na Primeira, né, Guerra Mundial, surgem outras nações poderosas que começam a fazer frente e até confrontar o poderio econômico e militar da Grã-Bretanha, que é os Estados Unidos e o Japão. Né? Na Segunda Guerra Mundial, como surgem os nazistas, a Grã-Bretanha é a primeira a declarar, né, na pessoa de Winston Churchill, guerra à Alemanha nazista, porém ali também já enfraquece de vez. Qual é o porém? Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Os Estados Unidos foi a primeira, na América do Norte, foi o primeiro país ali junto com o Canadá que o Reino Unido pega e toma para si as cidades da Virgínia, Califórnia, estabelece ali como suas colônias, né? E os Estados Unidos e depois vem a se tornar o que é em 1776, após um grande conflito civil, né? Uma parte financiada pela França e outra financiada pela Grã-Bretanha, o lado britânico vence, toma e estamos aí até hoje, né? E hoje está acabando essa nação. E os Estados Unidos, então, não foi criado como os outros, né, para ser explorado, foi uma continuação, é como se os Estados Unidos fosse uma extensão da Grã-Bretanha. Tá? Tanto que a Bíblia, as Escrituras Sagradas vai chamar este império, né, este poder de... Olha só, vamos para... Eu vou ler uma vez, depois eu volto para a gente ler de novo. Isaías capítulo 23 vai dizer o seguinte, não é? Como Deus fala deste povo. Não é? Ele vai falar de um oráculo contra Tiro e contra Sidom, não é? Mas eu vou ler aqui primeiro só para a gente saber como que Deus se refere a estes, né? E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação. Isso aqui é o comércio. E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Tá? Isso mesmo. Aqui nesse verso, mais adiante, no verso 7, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva e não verei o pranto. Então, está falando de uma cidade cujo comércio, ela, por causa do seu comércio, ela se prostituiu com todas as nações da terra. Então, todas as nações da terra se prostituem com este poder comercial. Aqui em Apocalipse é a Babilônia. Em Isaías, o Senhor vai ser mais enfático e usa o nome
de quem a criou. Peso de Tiro e vai, navio de Tarsis, uma posição espanhola. Olha só, justamente um local que, segundo a tradição, né, tem a ver com os portos de navios de Espanha, Península Ibérica, porque eles herdaram isso. Só que depois eles perderam essa herança para o Império Britânico. Então olha como que a Bíblia é clara para dizer isso. Porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom navegando pelo mar. Isso mesmo. Como assim? Vós a quem encheram os mercadores de Sidom navegando pelo mar. Né? O comércio marítimo. Por causa do conflito, da destruição, da derrota espanhola para os britânicos, né, eles, no comércio, quando eles perdem tudo, né, quando a capacidade de extrair riquezas de outras terras por Portugal e Espanha acaba, eles começam a fazer alianças para comprar coisas, né, de Londres, né, para comprar as coisas do Império Britânico, porém, a descoberta de novas terras, de conseguir recursos por outros povos, acaba para a Península Ibérica. Então, todo o ouro, eles pagam as suas dívidas com o Império Britânico usando o seu ouro e prata. Foi aí que toda a economia de Portugal e Espanha foi drenada e passada para o Império Britânico, que se tornou este poder mundial. Então, você vê que como as escrituras é muito clara para mostrar isso. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. É a feira das nações. Como este comércio. Eles não quer dizer que eles produziam tudo, eles não produziam tudo, mas eles tinham os navios para que todo mundo usasse e vendesse para o mundo inteiro. Então eles cobravam taxas, e aí quem foi que trouxe as revoluções industriais, a primeira e a segunda revolução industrial? O Reino Unido. O Reino Unido trouxe isso para o mundo, criou as revoluções industriais, né? A máquina a vapor, o trem a carvão e pronto. E aí começou o comércio terrestre, numa escala antes nunca vista. A exploração e o comércio, além de ser por mar, começou a ser por terra ainda muito maior, porque com navios, com carros, né, sendo desenvolvido carros e trens a vapor e máquinas, não é, têxteis para fazer os produtos, a manufatura, se tornou muito mais rápido em uma escala muito maior para a produção. 4. Envergonha-te, ó Sedom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Sim, né? A herança foi tomada, foi roubada de quem a herdou, e eles tomaram tudo para si. Eles não criaram isso, eles não desenvolveram isso sozinho. Como quando se ouvirem as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as novas de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas? Olha, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. De fato, né, irmãos? Quem é mesmo os grandes donos do dinheiro do mundo e qual é a relação deles com a coroa britânica, com a casa real britânica, não é? Famílias como os Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, né? Pensa nisso, os mercadores do mundo, quem comanda o comércio mundial e o dinheiro no mundo, eles são príncipes, eles têm mesmo o sangue nobre da coroa. Isso é para você pensar. Verso 9, o Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filho de Tarsis, já não há que te restrinja. E aí tem tudo isso acontecendo, né? Desculpa aqui que eles deu um corte no vídeo aqui, eu precisei parar de gravar e agora eu vou voltar a gravar, né? E aí eu queria ir direto por verso 15, o que vai acontecer, tá? Há um intervalo de tempo na história, né? E Deus menciona aqui, olha só, porque eles foram tomados por algumas cidades, né? A Babilônia os invade, a Síria invade a Babilônia,
a Grécia, Roma domina essas cidades. E olha o que Deus fala no verso 13: vede a terra dos caldeus. Ainda este povo não era povo. A Síria afundou para os que moravam no deserto. A Síria funda os caldeus, a Babilônia. Levantaram as suas fortalezas, edificaram seus palácios, porém converteu-se em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Verso 15. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos. Domínio babilônico, né? Conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Quem é a prostituta? Tiro. Tá vendo aí? A cidade que tem o quê? O comércio, o poder comercial. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento, faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Está dizendo que após 70 anos, que é os dias de um rei, né? Interessante que a rainha ficou no trono 70 anos, agora acabou. Temos um novo rei. E a Bíblia diz que ela ficar sob domínio por 70 anos de Babilônia, ou seja, ela, né, será subjugada, ficará quieta. Está escrito aqui. Né? Ela será posta em esquecimento por 70 anos, o seu poderio comercial, o seu império, por 70 anos ele vai diminuir. E de fato, né, nós vemos que uma coisa muito interessante aqui. Vamos lá? Né? Então, em 1945 a 97, embora a Grã-Bretanha e o Império saíssem vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, os efeitos do conflito foram profundos, tanto em casa quanto no exterior. Grande parte da Europa, um continente que havia dominado o mundo por vários séculos, estava em ruínas e hospedava os exércitos dos Estados Unidos e da União Soviética, que agora mantinham o equilíbrio do poder global. A Grã-Bretanha ficou essencialmente em bancarrota, com a insolvência apenas evitada em 46 após a negociação de um empréstimo de 4,33 bilhões de dólares dos Estados Unidos, sendo a última parcela paga em 2006. Né? Lembra-se que 4 bilhões de dólares naquela época valia muito mais do que hoje. Né? Tanto que só conseguiram terminar de pagar em 2006. Né? Então, é como se a Grã-Bretanha se tornou, então, devedora dos Estados Unidos de 46 a 2006, exatamente aí 60 anos, né? Então, para você ver, sob domínio do seu filho. É uma prática disso. Sidom é uma cidade que ela cria Tiro e domina o mundo por meio de Tiro. Eles transitam. O nosso império aqui vai cair em ruína, então nós vamos ir para uma outra terra, vamos criar uma outra terra, explorar os recursos, colocar nossos nobres, nossos príncipes para controlar aquela terra, e aí depois quando essa aqui cair, por meio daquele poder nós vamos reerguer essa aqui e vamos governar juntos. Ao mesmo tempo, movimentos anticoloniais, após a Segunda Guerra Mundial, estavam em ascensão nas colônias das nações europeias. A situação ainda foi mais complicada pela crescente rivalidade da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em princípio, ambas as nações se opunham ao colonialismo europeu. Na prática, entretanto, o anticomunismo estadunidense prevaleceu sobre o anti-imperialismo e, portanto, os Estados Unidos apoiaram a continuidade da existência do Império Britânico para manter a expansão comunista sob controle. O vento da mudança acabou por significar que os dias do Império Britânico estavam contados, e no geral a Grã-Bretanha adotou uma política de retirada pacífica de suas colônias. Como fez na Índia, como fez em Hong Kong e em todas as nações que o Império Britânico entra. Ele cria divisão. Toda nação criada pela mente anglo-saxônica funciona assim. Eu vou entrar na nação, quando eu sair eu vou criar dentro daquela nação, como na Armênia ali o Stalin fez, né?
Todos eles fazem isso. Saio da Índia, mas dentro da Índia eu vou deixar uma população de muçulmanos muito grande e dentro do território eu vou criar um território neutro que tanto eles como a outra nação, como o Paquistão, vão brigar por ela e vão viver em divisão. Eu vou sair, mas eu vou manter eles divididos para eu conseguir usar um dos lados contra o outro e continuar governando aquele lugar. Todo que é canto que Estados Unidos e Reino Unido entra, eles criam uma divisão e destrói a nação de vez. Isso aí é a mentalidade deles. O Império Britânico, eles não querem dominar a sua terra, entrar e tomar a sua terra. Eles dominam a mente das pessoas. Tá? Então vamos lá. Isso contrastava com outras potências europeias como França e Portugal, que travaram guerras dispendiosas e no fim mal sucedidas para manter seus impérios intactos. Entre 45 e 65, o número de pessoas sob domínio britânico fora do próprio Reino Unido caiu de 700 milhões para 5 milhões, dos quais 3 milhões estavam em Hong Kong. Então, em 65, né, de 45 a 65, isso acaba. Nós estamos em 2022. Embora a Grã-Bretanha e seu império tenham saído vitoriosos da Segunda G, os efeitos do conflito foram profundos tanto no país como no exterior. Grande parte da Europa, um continente que havia dominado o mundo por vários séculos, estava em ruínas e abrigando um exército americano e União Soviética. A Grã-Bretanha estava praticamente falida, só evitando a insolvência em 46 após a negociação de um empréstimo com os Estados Unidos, a concessão de independência para a Rodésia, como Zimbábue e Novas Hébridas, que é Vanuatu, em 1980, Belize em 81, significou que, além de poucas ilhas dispersas e postos avançados e da aquisição, em 55, de uma rocha desabitada no Oceano Atlântico, Rockall, o processo de descolonização que começou após a Segunda G foi praticamente completo. Em 1982, a resolução do Reino Unido de defender os seus territórios ultramarinos restantes foi testada quando a Argentina invadiu Ilhas Malvinas, sob uma alegação de longa data que remonta ao Império Espanhol. A bem-sucedida campanha militar britânica para retomar as ilhas durante a consequente Guerra das Malvinas foi vista por muitos como tendo contribuído para inverter a tendência de queda do Estatuto do Reino Unido como uma potência mundial. Ali acabou de vez, né, a grana, o que foi desprendido para isso. Então, nós vimos, né, esse conflito em 82 e a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, vence, etc. e tal. Qual é o legado? Né? O Reino Unido mantém a soberania sobre 14 territórios, tá? Fora das Ilhas Britânicas. Ele é rei de 14, mas os 4 são 18, né? Que foram nomeados os territórios britânicos ultramarinos em 2002. Alguns são desabitados, exceto por pessoal especial. Qual mais, né? A maioria das ex-colônias britânicas são membros da Commonwealth, uma organização não política de associação voluntária de membros iguais. Os 15 membros da Commonwealth continuam a partilhar o seu chefe de Estado com o Reino Unido e reinos da Commonwealth. Ou seja, o rei ele é rei de 56 nações além do Reino Unido. Tá bom? Então, é isso. O que restou. Mas não é mais o Império. Então, de 45 até, né? Então, 77 anos depois, exatamente os tempos de vida de um rei, nós temos isso aqui acontecendo com essa herança. Então o Senhor fala no verso 17, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. Então nós vamos ver o comércio, né? Alguém, né, vai salvar o comércio mundial? Será? Onde está escrito isso? Né? Apocalipse capítulo 13 vai dizer o seguinte: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Né? Que interessante, né? Olha isso. A besta que ele viu, essa é a que sobe do mar. Ela é semelhante ao leopardo, um corpo de leopardo, os pés são como os de urso e a boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quem tem o trono é o dragão. Tá? O trono é do dragão. Então,
a rainha, ou quando Charles foi posto como príncipe, né? E foi referido sobre a vida dele, foi falado isso, que este dragão lhe conceda o trono, poder e autoridade. Então, quem governa neste mundo tem o poder dado pelas mãos do dragão, que é a antiga Nahash, né? É o maligno, é o nosso adversário. E ela diz em 3: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e a terra toda se maravilhou após a besta. Então, ou seja, vai ser uma ferida econômica? Uma ferida que vai afetar a economia mundial? Possivelmente, né? E aí nós vamos ver então que este novo rei, tá bom? Este novo rei, este pequeno chifre que surgirá, ele vai salvar a besta, ele vai recuperar o sistema mundial. Deixo para vocês essas matérias e esses textos bíblicos para vocês meditarem e para nós entendermos, né, em qual tempo nós estamos vivendo. O que falta agora para nós, né? Na parte 2 eu falo para vocês quais eventos ainda vão acontecer, que podemos ver acontecer nos próximos dias e meses, e que vai nos situar no nosso mundo, em que tempo vivemos e como nos preparar. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos. Fiquem todos em paz.